Agora que está de volta às eliminatórias, eu gostaria de entender qual vai ser o complexo de bipolaridade do torcedor brasileiro. E desse torcedor brasileiro, eu não englobo só o torcedor que assiste pela televisão ou que frequenta estádio assistindo a seleção brasileira. Não. O torcedor brasileiro eu coloco os veículos de comunicação também. Para a gente poder entender o que vai ser o Brasil daqui para frente e se de fato as eliminatórias valem ou não. Porque o que a gente sempre quer, e no caso o brasileiro como um todo, é a Copa do Mundo. Mas, quando chega na Copa do Mundo, não fazem a seguinte pergunta: as eliminatórias não valem nada? Pra que serve? Torneio fundo de quintal, beleza. Vamos ver se isso vai acontecer daqui pra frente. Então, esse vídeo é pra gente conseguir entender o que vai ser o Brasil nessas eliminatórias e como a gente pode encarar isso até a Copa do Mundo, beleza? Antes disso, se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixa o like no vídeo, que isso ajuda demais o nosso trabalho, beleza? Então vamos lá. O Brasil pré-Copa de 2022, ele veio com uma decepção, óbvio, porque perdeu a Copa América para a Argentina, e aquela Copa América para a Argentina marca o ponto inicial do que a Argentina viria a se tornar a melhor do mundo e ganhando a Copa do Mundo lá no Catar. A virada de chave que a Argentina fez ali no Maracanã, criando até a música depois, Muchachos, que era tema da Copa, foi tão absurda, mas tão absurda, que nem os próprios jogadores acreditaram. Se você pega depoimentos ali da seleção, aquele foi o jogo, foi o momento em que eles falaram: nós podemos ser campeões. Depois disso, eles tiveram um desempenho absurdo nas eliminatórias, foram campeões da finalíssima contra a Itália e ganhando a Copa do Mundo. Se tratando de seleção brasileira, a seleção brasileira do pré-Copa ali nas eliminatórias, ela estava fazendo uma atuação espetacular, foi recorde de pontos e, se a gente for contabilizar, pelos números do Tite, cara, e isso é uma verdade. Eu sei que a gente pode questionar os métodos de trabalho dele, as escolhas dele, mas uma coisa é o seguinte: Tite, à frente da seleção brasileira, ele assumiu em 2016 e terminou o seu contrato ali em 2022, falando que não conseguiria renovar, inclusive antes da Copa do Mundo começar. Ele já deixou bem avisado, todo mundo já lembrava dessa situação. Tite teve 81 jogos em 6 anos de trabalho. 61 vitórias, 15 empates e apenas 6 derrotas. Cara, isso é um aproveitamento de 81%. Esse tipo de aproveitamento aqui, a gente pode quase que cravar que será impossível algum treinador brasileiro manter. E por que a gente fala que é praticamente impossível? Porque é praticamente improvável, é muito difícil acontecer, e essa só foi a segunda vez na história que manteve um treinador brasileiro após uma perda de uma Copa do Mundo. Se a gente for lembrar, no caso que é mais experiente, nos anos 80, a seleção brasileira teve o mesmo treinador em 2 Copas, no caso de 82 e 86, com o Tele Santana. Com o Tite, resolveu, depois de entender que, por mais que a derrota da Bélgica em 2018 foi dolorosa, o ciclo pré-Copa foi bom. Por quê? Porque a seleção na mão do Dunga estava terminando em 6º lugar nas eliminatórias e correndo o risco de não participar da próxima Copa do Mundo, né? No caso que seria 2018. O Tite, ele pega aquela seleção e consegue deixar em primeiro nas eliminatórias, com uma vitória sobre a Argentina por 3-0 absurda, etc e tal. Ali veio 2022 e é o que mais se entendia do Tite, é que ele não tinha variação tática. Ele deixava o seu 4-3-3 ou o seu 4-2-3-1 no máximo. Não mudava. Não tinha outras peças. Mas, conforme as eliminatórias foram andando, mais peças foram chegando no ataque do Brasil, como Vinícius Júnior, como o próprio Antony, antes dessa loucura que está acontecendo de agora, o próprio Rodrigo. O Richarlison estava bem naquele momento, substituindo o Gabriel Jesus, que passou uma Copa em branco e não estava conseguindo desempenhar o mesmo que vinha no Manchester City na seleção. Então, o próprio Gabriel Magalhães, inclusive, o Gabriel Martinelli, etc. Você tinha jogadores se apresentando, uma nova safra de meninos, botando o seu nome à disposição
para conseguir encaixar uma vaga ali no time titular, dando mais opções para o Tite. Mas quando é que isso aconteceu? Já no final de 2021 e beirando ali a Copa do Mundo de 2022, ou seja, o Tite alegou o seguinte: olha, eu tenho essa safra aqui agora, mas eu tenho pouco tempo para treinar. Porém, é fato que o Brasil ele ganhou com muito mais opções. E a gente viu na Copa do Mundo quanto ficou defasado isso. Por quê? Porque se a gente fizer uma comparação do Brasil com a Argentina mudou de escalação todos os jogos. E o Brasil manteve a sua espinha dorsal praticamente todos os jogos. Só mudou porque teve lesão e com isso acabou se rendendo a mudanças, beleza? Pegando os números do Tite, são números absolutos, tá? Não tem como negar, dificilmente alguém vai bater, dificilmente alguém vai conseguir projetar o mesmo número de pontuação, o mesmo número de aproveitamento do Tite. Aí que entra na minha pergunta que eu fiz no início do vídeo. Até onde vai o complexo de bipolaridade do torcedor brasileiro? Por quê? No final das contas, a gente sabe que Copa América não interessa, eliminatórias não interessa, torneio amistoso não interessa. Só interessa a Copa do Mundo. E agora, se a gente se valer somente pela Copa do Mundo, será que vale a pena mesmo você demitir um treinador nas eliminatórias? A gente tem que se fazer sim essa pergunta. Porque só o que vale é um torneio de 1 mês e 7 jogos, o maior torneio mundial de esporte, que no caso é uma Copa do Mundo. Será que vale a pena você demitir um treinador nas eliminatórias? E se você demitir um treinador nas eliminatórias, você não está sendo incoerente naquilo que você realmente acredita? O fato é que o Fernando Diniz, na minha opinião, não era para ser técnico do Brasil por uma questão de nós sermos um país que privilegia o melhor treinador estando na seleção brasileira, o cara que fez o melhor trabalho num clube, então a gente usa o sistema de meritocracia. O sistema de meritocracia ele botava na frente do Fernando Diniz, Renato Portaluppi, o próprio Dorival Júnior e Abel Ferreira. Isso era inegável. Isso não foi aceito. A CBF conseguiu anunciar o Ancelotti, esperou o Ancelotti dizer alguma coisa e aceita o fato dele estar mesmo dizendo que não vai assumir a seleção e está palavrado com o Real Madrid, coloca o Diniz como interino. A gente nunca viu a seleção brasileira tão acovardada como agora, esperando um treinador estrangeiro. O problema não é ser estrangeiro, mas sim, eu uso o exemplo que o Rica Perrone deu com a Ferrari. A Ferrari se recusou em esperar o Ayrton Senna. E nessa recusa, ela contratou o Schumacher. E o resto é história. Beleza? Ayrton Senna era para ter sido da Ferrari, mas ele não quis sair. E aí, no caso, o que a gente pode esperar do Brasil? Eu espero um Brasil dominante, mas não é o protagonista do continente. Até porque nós tivemos a Argentina como campeã. E a Argentina como campeã, ela consegue estar num patamar acima hoje da seleção brasileira que está se reconstruindo, etc e tal. Mas que aqui a gente precisa ressaltar novamente a pergunta que fiz no início do vídeo, porque se as eliminatórias não valem nada, o que explicar da Argentina campeã jogando as mesmas eliminatórias que a gente? Por que a Argentina foi campeã da Copa do Mundo jogando o mesmo torneio que o Brasil joga, com os mesmos adversários, na mesma intensidade? Essas perguntas que a gente não se faz todos os dias e que se leva simplesmente a pensar por uma forma filosófica e saudosista, acabam distorcendo as coisas. As eliminatórias da América do Sul, elas são fortes sim, mas por mais que você se prepare, o que vale mesmo é aquele 1 mês de trabalho na Copa do Mundo, se você tá bom ou não. Até porque Marrocos chegou na semifinal e não enfrenta os mesmos adversários que Brasil e Argentina. E poderia ter desclassificado a França. A Argentina perdeu para a Arábia Saudita, que não enfrenta os mesmos adversários que o Brasil. Acabou sendo campeã, mas a Arábia Saudita surpreendeu. Então o que a gente pode dizer, gente, é que o trabalho de longo prazo, para mim, ele tem que prevalecer. Porque se ficar com o trabalho de curto prazo, a gente só fica dando tiro curto e a gente não sabe exatamente o que quer.
e aí age como, por exemplo, a CBF costuma mandar nas coisas. Com base no que está indo, com base no que as pessoas estão falando ou dizendo, eu faço as minhas escolhas. Isso está completamente equivocado. Para mim, tem que ter um planejamento, uma visão específica daquilo que você quer. Afinal, o Fernando Diniz não tem nada a ver com o Carlo Ancelotti. Será mesmo que eles vão fechar com o Ancelotti? Fica aquela dúvida. Na minha opinião, não. Para mim, Fernando Diniz até que é um bom treinador, mas não deveria ser o técnico da seleção brasileira. Para mim, quem merecia mais que ele era até o próprio Renato Portaluppi, Renato Gaúcho, que vem de vários anos bons ali com o Grêmio, se não o Renato, o Abel Ferreira e ali o Dorival. Mas como não é isso que nossos dirigentes pensam, resta saber, de fato, qual vai ser o futuro da camisa da seleção brasileira. Para mim, vai se classificar, obviamente, para a Copa, pode se classificar ali em primeiro, segundo, mas não com o mesmo aproveitamento do Tite. Até porque vai ser quase impossível alguém replicar aqueles números. Eu quero saber o que você acha, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal. Você acha que o Brasil vai ganhar as eliminatórias com o pé nas costas e chega favorito para a Copa do Mundo? O que você acha? Deixe os comentários, se inscreva no canal. Tamo junto e até a próxima. Valeu!